Fundamento do desenvolvimento humano em uma perspectiva evolucionista e econômica. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. O processo de humanização desenvolveu-se sobre a teoria da evolução formulada por Darwin, compreendida através da ideia central do trabalho, como determinante na formação do homem por uma perspectiva marxista da análise. Sendo o mesmo responsável pela reprodução de todas as formas de riquezas, por outro lado, é também fundamental para transformar o caminho da evolução de símil para o ser humano, a formulação do desenvolvimento da linguagem construída. O que é indispensável no entendimento de tal formulação? A compreensão da trajetória do lastro dialético substanciado no materialismo histórico, na evolução e humanização. Marx e Darwin. A pergunta importante é: como foi possível tal mecanismo? A ideia fundamental a qual precisamos compreender diz a respeito da concepção materialista e dialética em relação ao trabalho humano. O conceito desenvolvido é que o homem interfere na natureza, transformando-a por intermédio do trabalho, modificando, objetivando, suprir as necessidades dos homens na mecanicidade evolutiva em todos os aspectos da vida real. Obviamente, a mudança radical foi desenvolvida há milhões de anos. Qual a ideia da tese evolucionista de Darwin em relação a Marx? Primatas com certas características não estariam aptos para viver humanamente, diferentemente do homem, sem o aperfeiçoamento da linguagem e sua sociabilidade. Portanto, a evolução, antes de ser um fato biológico, é essencialmente político, do mesmo modo econômico e histórico. As transformações das características e habilidades ao longo dos anos da modificação, superando elos intermediários anteriores ao desenvolvimento humano. Quais seriam essas características? Primeiro, o surgimento da bipedia, o uso manual dos objetos na transformação de instrumentos práticos. A encefalização, o aumento do cérebro, o domínio do fogo e o mecanismo do surgimento da linguagem. Sem tais acontecimentos, o homem sapiens jamais deixaria de ser um símio, sendo que o processo de humanização é histórico e globalizante, ocorrendo com toda a espécie, ao longo do tempo e, lentamente, aos símios, uma parte deles foi mudando para transformar-se em hominídeos, posteriormente em humanos. Desse modo, não tem sentido falar de humanização sem levar em consideração o materialismo dialético, fruto do materialismo histórico marxista, o que significa compreender a contradição entre o corpo e a alma do ponto de vista da acepção metafísica. O ser humano é uma composição avançada. Não tem como falar de uma separação inexistente à proposição anterior, como se fossem duas realidades, sem a compreensão de sua relação física. O corpo humano produz as determinações econômicas, a mente as representações como produto químico do cérebro, em uma relação precípua. Marx e Antônio Damasio, neurocientista. O homem é uma unidade entre o corpo e alma, como todos os demais membros que formam sua realidade, na perspectiva da replicação biológica da vida. Darwin. O primata transformou-se em Homo sapiens. Ao reconhecer tal existencialidade, levou-o à humanização, superando estágios inferiores em ambos os aspectos. O homem biológico e econômico. Darwin e Marx. Estudos comparativos da genética e do DNA, fundamentados nos neodarwinistas, modelos sociais sedimentados em desenvolvimento econômico,
com o desenvolvimento humano, os neomarxistas. As transformações do corpo que ocorrem no processo de evolução levaram naturalmente também às mudanças do cérebro, funções de cognição melhor elaboradas no mecanismo do desenvolvimento humano. O fundamento desse entendimento possibilitou a numerosos estudiosos no campo da psicogenética, aplicados ao desenvolvimento intelectual, na definição da pedagogia construtivista e outras formas de ciências, como a biologia evolucionista e a filosofia do materialismo histórico, Piaget e Vygotsky, entre outros. O que é notório nesse processo de humanização é o reconhecimento que o homem não é um fator isolado, necessita da sociedade e das formas políticas para a sua sobrevivência, no desenvolvimento da sua evolução biológica. Marx. No entanto, a articulação da linguagem, produção do bem-estar social, da ética e moral, na construção dos estágios do desenvolvimento político e econômico, o homem é, com efeito, o desenvolvimento da linguagem e a produção das ideologias diversas, contraditórias ao próprio modo de vida na sociedade produtiva, inserida em seus tempos históricos. Portanto, sobre essa ótica, o homem sapiens deve ser encarado interdisciplinarmente no que tange às suas variáveis e, não tão somente no seu aspecto biológico, como também compreendido na sua complexidade, como reflete com muita sapiência o filósofo Edgar Morin. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.